os 127 anos do Vasco e Robert Renan, mais um reforço para a zaga. E o Maurício Lemos deve estar de saída de zagueiro, saindo em popa, cria da base, Luiz Gustavo indo para o Bahia, reforçando o time da Série A, que vai enfrentar o Vasco. Mas não se pode criticar um enviado de Deus. Tudo isso. Já, salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o canal Thiago Toshi. Aqui é a verdade, não é um canal de agradar quem está no poder, mas sim de relatar os fatos. E antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é Garante Moral, aqui todos TVs. Bom, aqui é mais um canal opinativo do que de apuração, né? Porque às vezes não tem jeito, a gente tem que apurar se aquela notícia procede, se não procede, né? Os furos geralmente são do Lucas Pedrosa, tem o Marcos Jacome, do Detetive Vascaíno, que deveria, inclusive, ser mais valorizado. E né, aqui é mais um jornalismo opinativo do que de apuração. Mas os 127 anos do Vasco, eu queria estar falando notícias boas do presente, como 6-0 com o Santos, mas a gente nem pôde saborear mais aquele triunfo, sonhando inclusive outra fase, uma fase mais deslumbrante, porque ontem voltou a ser aquele Vasco da programação normal, jogando mal, e perdeu para o Juventude por 2-0, ainda valendo pelo turno. O retorno vai ser pela 29ª rodada, né, que vai ser extensionado, inclusive levando um gol de um ídolo, que é o Nenê. E eu queria que a gente não ficasse vivendo o passado, o título contra o São Paulo em 89, no Morumbi, os dois títulos, né, de 88 e 87, 88 sobre o Flamengo, né, e 88 foram 4 vitórias seguidas em cima do Flamengo, os 9 jogos invictos em cima do Flamengo, já com o Jorginho como treinador em 2016. Enfim, queria falar do presente, mas o Vasco não deixa. A atual direção, por exemplo, eu acho que ela faz um esforço danado para ela ser criticada. Aliás, ela faz um esforço danado para tentar intimidar quem acha algumas ações dela erradas. Com ameaça de processo, os grandes que têm, às vezes uns têm afinidade mesmo, né, ideológica com a diretoria, outros por interesse em não perder a exclusividade, que até compram narrativas da diretoria. Por exemplo, o Luiz Gustavo, cria da base, um jogador com potencial grande, está sendo vendido no grupo CID, leia-se ao Bahia, por 5 milhões de euros, equivalente a 35 milhões de reais, para um garoto que daqui a um tempo vai valer o dobro, o triplo disso, é um preço banana. E o Vasco vai continuar ainda com 25% dos direitos do jogador. Ainda tentam minimizar
que o Vasco ainda tenha um percentual sobre o atleta. Ontem, o Vasco terminou o jogo sem zagueiro, ter um zagueiro no banco. Mas, em compensação, está contratando, né, já fechou com o zagueiro Robert Renan, que é cria do Internacional, estava no futebol europeu. Ele não chegou a ser muito aproveitado lá. E eu acho uma contratação que é para ser vista com desconfiança. Se vocês perguntarem a um torcedor do Internacional o que acha do Robert Renan, eles não vão dizer que morre de saudade desse jogador. Inclusive, contra o próprio Vasco, ele falhou num jogo que saiu o gol do Vasco. Mas tem uma idolatria já, aquela famosa canção não sei se foi escrita por ela ou se alguém escreveu, ela simplesmente prestou a voz da Mara Maravilha. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Mas pela carência, tem uma parte da torcida que já idolatra o jogador. Por ele falar que era vascaíno desde criança. Bom, todo jogador quando vai defender um novo clube, diz que era torcedor daquele clube desde criança, né? Eu acredito mais quando esse jogador encerra a carreira e vai para a arquibancada, como um torcedor comum, empurrar o time, aí eu acredito. Enquanto está na ativa, eles se defendem, cada clube a cada 6 meses, e quando chegam no novo clube, dizem que era um torcedor do novo clube. Hoje, eu só acredito hoje que o Felipe Pasto já vai vascaíno, porque ele agora acabou de se emocionar nos 6-0 contra o Santos, que ele falou, pô, ele é Vasco, os filhos dele é Vasco, já foram para o colégio de Vasco. Agora, né? E a diretoria lembrou os 127 anos do Vasco, olha aí. Amarelo. Curiosamente, a cor do grupo político do Pedrinho a Sempre Vasco é amarela. Que eles são chamados de Os Amarelos. Não colocaram preto e branco, que é a cor do Vasco. Mas foi, ainda bem que eles só lembraram dessa forma, que vindo de uma derrota, né, sem títulos há bom tempo, seria visto também de outra forma. Mas Vasco procura mais zagueiros pela esquerda, que os nomes estão sendo guardados a 7 chaves, né? E não é o Lucas Claro, aliás, é um modo operante dessa diretoria. O Vasco vive uma má fase de setor, aliás, não é só do Vasco. Ontem eu peguei esse Rodolfo Gomes falando a mesma coisa do Santos, que você acaba, alguns setoristas acabam comprando uma narrativa da diretoria, principalmente após derrota, que a gente chama de cortina de fumaça. Quando eles soltam um nome aí que
A gente sabe pela situação financeira do Vasco hoje, que juram que 300 milhões não fariam falta. Que a gente não tem condições de contratar esse jogador. Mais um exemplo foi o ex-tricolor Lucas Claro, que a staff do jogador falou que sequer o Vasco consultou sobre ele. Bom, mas boa sorte, senhor Robert Renan. Espero que ele cale a minha boca, com toda a sinceridade do mundo, que ele cale a minha boca, arremente e vire um novo Mauro Galvão da nova geração. E pode falar em perda, já vai perder um zagueiro cria que tinha potencial de ser maior no futuro. Quem for contratado nessa temporada com status de xerife, o Maurício Lemos deve estar de saída. A staff de jogador já procura um novo clube para o uruguaio, que ficou lá no fundo da fila dos preteridos do técnico Fernando Diniz, das preferências do técnico Fernando Diniz, que aliás está saindo um zagueiro e poupa menos o Lucas Oliveira, o indicado pelo diretor de futebol Felipe, melhor amigo do presidente, que a gente não sabe ainda qual o currículo, qual o potencial, qual é o grande trabalho que o Felipe fez para ele, fora como um ex-jogador, o que ele fez como jogador, a sala de troféus do Vasco está de montão. Mas hoje, como diretor de futebol, a gente não sabe, mas não vai ser demitido porque o Pedrinho não quer, não. Inclusive, o Edmundo falou que uma vez quando cogitaram em demitir o Felipe, o Pedrinho ameaçou renunciar. Mas já está tendo uma operação queima Ademar Lemos. Desculpe, eu sempre meto o Ademar Lemos, não sei porquê, Ademar Lopes. Faltam 2 semanas para o fim da atual janela, encerra no dia 2. Se não chega um zagueiro acima da média, já se sabe quem vai rodar, né? Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Ainda hoje teremos um vídeo lá no canal Ouro Velocidade sobre Fórmula 1, mais um bate-papo sobre um canal que está surgindo aí da Globo, que eu acho que deveria, o que eles deveriam fazer sobre o automobilismo. Então, só fica o convite aí. Então é isso, galera. Até a nossa sexta-feira com o Vasco da Gama. Até mais.